Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares, tá? Cara, eu fazendo aqui a minha analogia do que está acontecendo com o esporte nessa temporada, né, 2024, e também nessa analogia colocando 2023, 2022, que são os anos que o esporte está na Série B, né? Talvez você tenha até esquecido disso. Mas é o terceiro ano seguido que o Sport está jogando na segunda divisão, algo inédito na era de pontos corridos. Acho que isso nunca, acho não, isso nunca aconteceu na era de pontos corridos, tá? Mas nesse momento o Sport está no G4. Nesse momento o Sport ele faz parte do grupo que conseguiria hoje, se acabasse hoje, o acesso para a primeira divisão. Mas a performance do Sport é uma performance que vem sendo muito criticada, né? Vem sendo muito criticada pela imprensa, pelos torcedores, e com certeza é uma performance que, por mais que eles não falem, vem sendo criticada internamente também pela diretoria do Sport, sabe? Porque só se você for cego, né, para você não perceber isso. O próprio Mariano Souza, em algumas partidas, falou que o esporte ficou muito abaixo, que o esporte jogador do esporte, o próprio Zé Roberto, há 2 jogos atrás, falando que eles não estão conseguindo colocar em prática aquilo que o Mariano Souza passa, né? Mas a verdade é que nesse momento o esporte está no G4. Mas será que vai conseguir subir? Eu pontuei alguns quesitos aqui que, na minha visão, vão fazer o esporte voltar para a primeira divisão. Eu acho que são pontos aqui importantíssimos que precisam ser executados à risca para o esporte voltar para a primeira divisão. Eu vou falar para vocês. Antes de mais nada, já deixa a tua opinião aqui nos comentários, já fala o que tem que ser feito para o esporte conseguir o acesso na tua visão. Aqui a gente vai debater, não é informação, é opinião aqui. Eu e você vamos debater sobre isso aqui, tá bom? Te inscreve também, dá esse like pra gente aí, dá essa moral nesse momento. A gente tá faltando, cara, só você ter uma noção, 176 pessoas pra gente chegar à marca de 76 mil inscritos. Queria muito bater esse ano a marca de 100 mil inscritos, cara, mas para isso eu preciso chegar em 76. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato, porque aqui eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve, né, ao teu clube. No caso do esporte, ele é o meu clube de coração, tá? Então te inscreve aí que você não vai se arrepender. O primeiro ponto que eu destaco aqui, que na minha visão é crucial para o esporte voltar para a primeira divisão, é voltar a jogar na Ilha do Retiro, sabe? Eu acho que um clube que não joga na sua casa é um clube que fica sem identidade. E por mais que a Arena de Pernambuco seja uma arena que, quando você chega nela, você tem relativamente um conforto, relativamente porque também é uma arena que está bem defasada. Se a gente colocar aí em Copas do Mundo, já é uma arena que já existe já há 11 anos. Tá? Ela foi inaugurada em 2023. Em 2013, desculpa, a gente está em 2024. Né? Eu, inclusive, eu fui para um dos jogos de inauguração, que foi o jogo entre Uruguai e Espanha. A Espanha ganhou 2-1 e depois fui para um jogo nas Copas das Confederações também, que foi o da Itália e Japão, e a Itália ganhou de 4-3 para o Japão, que inclusive foi o melhor jogo que eu fui na minha vida até hoje. Foi um jogaço de bola. Mas é uma arena que já não é mais uma arena atualizada, já tem alguns problemas. Você já vê, por exemplo, nos camarotes, já vê algumas cadeiras rasgadas, aquelas cadeiras de rasgadas. Mas por que eu tô falando isso? Luna, o conforto vai fazer o esporte voltar? Não, não é isso, cara. Mas a identidade de você estar próximo da sua torcida, de você estar jogando na sua casa, de você ter um caldeirão, sabe? De você ter a certeza que você vai ter um público melhor do que você tem na arena. Isso transforma um elenco. A gente vê, por exemplo, o Bahia, ele é o melhor mandante da primeira divisão, cara. E você vê o público, ele é o quarto melhor em público na Série A. Isso faz uma diferença muito grande, sabe? A Ilha do Retiro já é um estádio que por si só já ganha jogos pro esporte, né? Pela atmosfera, né? Quem não lembra da final de 2008, aquele grito que assustou inclusive o Elias quando estava dando uma entrevista, né, para a Rede Globo. Então, cara, é uma coisa que faz diferença. Então o esporte precisa voltar a jogar na sua casa, na Ilha do Retiro. Outro ponto que a gente precisa analisar é que o esporte precisa fazer uma limpeza no seu elenco. Por mais que seja um elenco fechado, unido, mas tem alguns jogadores que infelizmente não renderam. E tá tudo bem, né? Faz parte do jogo. Às vezes você não vai contratar todos e todos derem certo, né? Em algum momento alguns vão dar errado. Mas o esporte precisa automaticamente
dar destino a alguns jogadores que não deram certo, né? E, cara, infelizmente a gente tem que falar nomes aqui, né? Um dos jogadores que não deu certo é o Pablo Diego. O Pablo Diego é um jogador que não deu certo no esporte. Outro jogador que não vem dando certo é o Vini Faria. Vini Faria é um jogador que foi contratado e também não vem dando certo. Outros dois jogadores que o esporte contratou, mas a impressão que a gente tem é que o próprio Mariano Souza não confia. É o Roberto Rosales, que tem contrato até o final do ano, e o Riquelme, que é emprestado do Vasco da Gama. Esses dois jogadores, eles só jogam quando é o jeito. Né? No último jogo, por exemplo, do esporte, foi que eles colocaram o Riquelme porque o Chico não estava rendendo como lateral. E já alguns jogos o esporte vem improvisando o Chico ou o Nasson como lateral. Né? Então, assim, são jogadores que o esporte não quer utilizar. Vem improvisando vários jogos ali o Fabrício Domingues, enquanto o Rosales está no banco de reservas. Né? Então, o esporte precisa dar destino a esses jogadores até para ter fôlego para esse terceiro ponto agora, que é as contratações. Eu começo a me preocupar em contratações. Eu vou ser sincero para vocês. A gente teve a informação mais cedo de que o Sport está contratando um jogador do Vélez Sarsfield, né? Vélez Sarsfield, acho que é assim que se pronuncia. Eu sou horroroso em pronunciar, cara, nome de outros clubes. Mas o Sport está muito próximo de anunciar esse jogador, né? E, cara, o problema é, sabe, quando você vai ver a característica do jogador, é uma aposta. Não é um jogador que vai chegar para resolver, é uma aposta, né? É o Leni Lobato, né? É uma aposta. Então, assim, não dá para você ganhar, você conseguir uma classificação com apostas. É contar muito com um acaso, sabe? O Sport já fez muito isso, já trabalhou muito com um acaso e o acaso não vem dando um resultado para o Sport. O Sport precisa de contratações assertivas. A primeira janela eu até entendo, você está montando um elenco. Na segunda janela você já tem um elenco, então você traz jogadores realmente que cheguem para resolver, sabe? Eu acho que esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, ele envolve muito Mariano Souza. Eu não sou do time da galera que tá falando fora Souza. Eu não sou, sabe? Eu acho que, pelo que eu já venho assistindo do Mariano Souza em treinamentos, em preleções, em gestão de grupo e o que ele já apresentou esse ano, eu acho que ele ainda tem uma credencial para continuar como técnico do esporte. Mas o esporte não pode ficar refém também do Mariano Souza. Por mais que ele seja um bom técnico, um técnico elenco, ele goste, é preciso entender que se em algum momento, né, e aí a gente fala já pensando em segundo turno, os erros continuarem acontecendo, o esporte precisa, no mínimo, pensar na possibilidade de mudar o técnico, tá? É horrível mudar técnico, porque a gente sabe que quando você muda um técnico, você muda toda a metodologia de treino, toda a metodologia de jogo, você muda toda o clima naquele clube ali, sabe? Mudança de técnico é muito ruim mesmo, sabe? Mas em alguns momentos acaba sendo necessário. Acaba sendo necessário. Então o esporte não pode ficar refém só do Mariano Souza. Se chegar um momento, e eu acho que o momento ainda não é esse, deixando muito claro aqui, mas se chegar o momento de que o esporte não esteja conseguindo os resultados e fique cada vez mais distante e fique cada vez mais difícil o acesso para a primeira divisão, tem que tomar uma atitude e trocar o técnico, sim. Por mais que seja um bom técnico, mas o esporte é maior do que um técnico, o esporte é maior do que qualquer coisa, sabe? Do que qualquer coisa, do que qualquer jogador, do que qualquer ideia, do que qualquer filosofia de jogo. O esporte, ele é maior do que isso. Então eu acho que são esses pontos que o esporte precisa trabalhar para que ele possa garantir esse acesso. Quando a gente vê a classificação, sabe, a classificação da Série B, a gente vê como está nivelado para baixo. Como está nivelado para baixo, porque eu não lembro de uma Série B que tinha tantos times ali brigando pelo acesso. Sempre tinha mais ou menos uns 5, 6, mas nesse momento a gente vê, ó, o quarto colocado é o Avaí, que até vai jogar hoje, né? Tem 23 pontos. A diferença para o 11º colocado são de apenas 4 pontos. É muito pouco, cara. Ou seja, já entrando na segunda parte da tabela ali, que é o 11º colocado, tem 19 pontos e tem 4 pontos de diferença só pro G4. Então é muito pouco. Se dá uma vacilada legal, para colocar o Santos aqui, que é o líder nesse momento, 25 pontos. Se o Santos vacilar nas próximas 4 rodadas, por exemplo, o Santos ele pode cair para 11º, 12º colocado, sabe? Com 25 pontos.
Então, assim, é um campeonato muito equilibrado para baixo. Então o Sport tem que saber tirar proveito dessa situação. Essa é a minha opinião sobre isso, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, fala para mim o que é que você acha. Tem algum outro ponto que você queria destacar que garantiria o acesso do esporte? Comenta aqui, eu quero ver tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo para vocês aqui, tá bom? Te inscreve, dá essa moral, esquece não. Valeu, tchau.